Pessoal, no vídeo passado, nós pegamos o quadrado da soma de dois números, desenvolvemos, chegamos no trinômio quadrado perfeito. Vamos agora fazer o inverso. Vamos fatorar esse trinômio para chegar no quadrado da soma de dois termos. Isso é feito assim. Raiz quadrada do primeiro termo. Raiz quadrada de x ao quadrado. Isso é quanto? É x. Tá? Valor positivo, módulo, é x. Não é? Porque aqui é raiz quadrada e aqui o x está ao quadrado. Raiz quadrada do último. Raiz quadrada de 25. Raiz quadrada do terceiro termo. Raiz quadrada de 25 é 5. Então agora eu vou escrever o quê? Eu vou verificar o sinal do segundo termo e vou escrever assim, x mais 5. X mais 5 ao quadrado. Esse aí é o quadrado da soma que vai resultar naquele trinômio. Resolve para você ver. Quadrado de x, x ao quadrado, mais 2 vezes 5, 10. 10 vezes x, 10x, mais 5 ao quadrado, 25. Quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Lembra? Vamos ver o outro. Esse aí, como é que nós fatoramos? Mesma coisa. Eu quero que você... Espera aí um pouquinho. Eu quero frisar para você aqui uma coisa importante. Você tem que verificar se o termo do meio está correto. Como é que é a regra? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Quanto que é 2 vezes 5? 10. 10 vezes x, 10x. Então tá certo. Tem que fazer essa verificação, porque se o número aqui fosse diferente de 10x, né? Aí não teria como. Esse aqui, mesma coisa. Primeiro termo, 4a ao quadrado. Raiz quadrada de 4a ao quadrado. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de a ao quadrado. Cancela o radical o expoente, fica a. Raiz quadrada do terceiro termo. Raiz quadrada de 9 é 3. Agora verifica se o segundo termo está certo. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2a, 12a. Está correto. Então, qual é o fatorado? Como é que fica? Fica assim. O primeiro número, 2a, menos, sinal do meio, tá? Do termo do meio. Menos 3 elevado ao quadrado. Por que nós dizemos que o trinômio foi fatorado? Porque isso aqui são dois fatores, ó. 2a menos 3 vezes 2a menos 3. Nós fatoramos, ou seja, escrevemos aquele trinômio em forma de dois fatores. Ou assim, que é a mesma coisa, né? Expoente 2, uma base vezes a outra base, que é 2a menos 3, né? Vamos ver um outro. 100 menos 60 mais 9. Não é para você fazer a conta 100 menos 60 mais 9, não. É para verificar, fatora e verifica se esse trinômio é um trinômio quadrado perfeito. Então vamos lá. Raiz quadrada do primeiro. Raiz quadrada de 100. É quanto? 10. Raiz quadrada do terceiro. Raiz quadrada de 9 é 3. Agora verifica se o segundo termo está certo. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 3, 60. Está correto. Quer dizer que esse trinômio aqui, fatorado, como é que ele fica? 10 menos, sinal do meio, 10 menos 3 elevado ao quadrado. Está aí feita a fatoração. Agora resolve para você ver se as duas coisas não estão certas. 109, 100 mais 9, 109 menos 60. Deu 49. 10 menos 3, 7. 7 ao quadrado. 49. Correto? Vê este baixo.
Vê se é um trinômio. Fatora ele para ver se está tudo certinho. Se é um trinômio quadrado perfeito. Então fica raiz de 36, que é a raiz do primeiro, dá 6. Raiz do terceiro, raiz de 4, é igual a 2. Agora vê a regrinha. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 2, 24. Não, está errado. Então aqui eu não posso escrever, ó. Eu não posso escrever 6, sinal do meio, mais 2 ao quadrado. Isso aqui e isso são o quê? Diferentes. Não é a mesma coisa não, tá? Porque o termo do meio não bateu não. 12 vezes 6, 12 vezes 2, 24. O número aqui teria que ser 24. Essa soma aqui dá quanto? 36 mais 24. 60, não é? Essa soma aqui não dá 60? E aqui? 6 mais 2, 8 ao quadrado, ó, 64. São coisas diferentes. Então tem que verificar se o termo do meio está certo. Como é que você verifica? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 6, 12 vezes 2. Aqui teria que ser 24. Tá? Então esse trinômio aqui eu não posso fatorar dessa maneira. Vai ficar errado aí. Olha os resultados. Verifica lá o termo do meio. 2 vezes 10, 20 vezes 3, 60. Tá certo. Aí você vai usar o sinal do termo do meio, do segundo termo, você vai colocar aqui. Você viu que deu certinho as duas coisas, né? Tá certo? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Tem. Deixa eu pegar aqui a folhinha. Por exemplo, fazer mais um aí. Ó, x elevado a 20 menos 2x elevado a 10 mais 1. Olha o trinômio aí. Vamos fatorar? Raiz quadrada de x elevado a 20. Como é que fica isso, pessoal? Fica x elevado a 20 dividido por 2. O índice não é 2, raiz quadrada. Divide o expoente pelo índice. 20 dividido por 2, x elevado a 10. Quer dizer que a raiz quadrada de x elevado a 20 é x elevado a 10. Raiz quadrada do terceiro, raiz quadrada de 1. É igual a 1. Agora vê se o termo do meio está certo. 2 vezes 1, 2. 2 vezes x a décima, 2x a décima, está certo. Quer dizer que, como é que você vai escrever aquela fatoração do trinômio? Você vai escrever assim, x elevado a 10, sinal do segundo termo, menos 1, fecha o parênteses, elevado ao quadrado. Então aqui você fatorou o trinômio, ele é um trinômio quadrado perfeito. E você verificou que o segundo termo está certo. Quer dizer que quando você desenvolver o quadrado dessa diferença, vai dar aquele trinômio que está lá em cima. Não é muito interessante? Não é bacana? Deixa eu ver se tem mais algum. Tem, por exemplo, um número numérico. 10 elevado a 10 menos 6 vezes 10 elevado a 5 mais 9. Vamos fatorar isso aí? Vamos ver se o termo do meio está certinho. Raiz quadrada de 10 elevado a 10. Fica 10 elevado a quanto? 10 dividido por 2, 5. Raiz quadrada do terceiro. Raiz quadrada de 9 é 3. Sinal do meio é menos. Se fosse mais, não mudaria nada. Você coloca o sinal do segundo termo, tá?
Aí vê se o segundo termo está certo. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 10 elevado a 5. 6 vezes 10 elevado a 5. Qual é o segundo termo aí? Quer dizer que a fatoração ficou como? 10 elevado a 5, sinal do segundo termo, menos 3, fecha o parênteses, elevado ao quadrado. Está aí fatorado o trinômio. Se você resolver essas operações aqui, vai ser exatamente esse resultado aqui. Beleza? Gostou? Fatoração do trinômio quadrado. Perfeito? Precisa verificar pela regra 2 vezes o primeiro, aqui é o primeiro, aqui é o segundo. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou 2 vezes o segundo vezes o primeiro, não é a mesma coisa? Porque não é produto. A gente fala 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Pode ser 2 vezes o segundo vezes o primeiro, porque a multiplicação, a ordem dos fatores não vai alterar o produto, tá certo? Então é isso, pessoal. Inscrevam-se no canal Sacando Matemática. Bons estudos, cuidem-se. Abraço.